Boa tarde, povo. Então, voltei. Resolvi, então, fazer parte, mais uma vez, desse momento, porque eu gostei de estar aqui, gostei, né, de estudar e poder falar um pouquinho nas câmeras, já que eu não posso estar aí com vocês. E olha, pessoal, dá uma saudade danada, viu? Então, a professora pensou, por que não apresentar algumas informações que possam vir de ter conhecimento para você, aluno, e para mim, professora, que estou aprendendo. Então, eu trouxe para vocês hoje uma pesquisa bem legal, que foi a primeira pandemia que ocorreu no mundo. Tem um texto aqui do ladinho, então a professora vai entre o texto e entre vocês aí do outro lado, ok? O que foi a gripe espanhola? Em que período que ela ocorreu? Ela ocorreu nos anos de 1918 e 1919, há exatamente 102 anos atrás. Ela é conhecida como gripe espanhola, não porque ela ocorreu ou porque a origem dela foi na Espanha. Na verdade, não foi na Espanha. Ela é uma gripe do vírus influenza, da HN1, e ela é tida, né, conhecida como gripe espanhola. Essa gripe, ela matou em torno de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo nesse período. Um número bastante alarmante. É mais do que ela poderia ter matado nas duas guerras. É mais do que ela poderia ter matado com a doença da AIDS em 40 anos. Então, ela simplesmente não foi uma gripe que só afetou um determinado local. Ela afetou o mundo. E ela justamente ocorreu isso em um dos períodos de maior transformação mundial. A gente pode falar no período da guerra. Agrega isso, pessoal, com a Revolução Industrial Tecnológica Ibérica. E aí, bum, né? Você vai ter uma explosão de transformação. E junto vem as coisas negativas também, né? A guerra ela não foi fácil para quem estava nos frontes. Na verdade, a guerra começou em 1914 e ela terminou em 1918. A gripe espanhola, ela iniciou em 1918 e foi até 1919. Ligou os pontinhos? Então, a péssima condição de alimentação para esses soldados nos frontes não foi fácil, dificultava o sistema imunológico deles, as mortes em larga escala, seja ela nas trincheiras, seja ela em outros pontos, né, que ocorreram na Europa, também foi a oportunidade da proliferação de doença e a falta de higiene também. Isso faz com que a doença tenha um avanço bastante significativo nesse período. Bom, onde que ocorreu essa doença? Aonde ela se originou? Vamos buscar a causa onde ela está registrada. Foi justamente nos Estados Unidos. E tem um nome, tem um soldado. Ele foi o primeiro que deu entrada com essa doença. O nome desse soldado é o Albert Hutchinson. Ele é um americano. Ele deu entrada na enfermaria de Fort Riley em 11 de março de 1918. Curiosamente, algumas semanas mais tarde, 1.100 soldados foram internados com o mesmo sintoma da doença. Bom, você já pode imaginar o que isso não fez no mundo, né? Bom, o mundo. Por falar em mundo, por falar em política, né? Por falar em mídia, tudo isso teve que ter um contraponto, né? Na semana... A gripe espanhola ela afetou todos os continentes do mundo e teve um grande impacto nos países que lutavam na guerra. Por conta desse conflito, foi necessário que as informações da doença elas ficassem escondidas. Ou seja, os países afetados não divulgavam que essa doença estava matando em larga escala os seus soldados. Por quais motivos? Primeiro, para não criar pânico. Segundo, para não enfraquecer
os seus soldados. E terceiro, para que o país vencedor ou que estava em guerra, não se sentisse fragilizado para o meu adversário. Bom, dessa forma, as notícias elas acabavam sendo censuradas. Então, a quem incumbiu essa informação da gripe? Foi exatamente a Espanha. Ela não participava da guerra e ela tinha total liberdade de imprensa. Então, quem divulgava essas informações era a Espanha. Por isso ficou conhecida como gripe espanhola, porque quem divulgava as notícias era a Espanha. E o Brasil, ele fez parte dessa doença, ele ficou inserido nesse caos? Sim, o Brasil ficou inserido nesse caos epidêmico. Como que ela chegou até aqui? Através de um navio. O nome desse navio era o Demedeira. Ele saiu da Inglaterra, ele atracou em Lisboa e de Lisboa ele veio ao Brasil. Ele atracou em 3 cidades no nosso país: Recife, Salvador e Rio de Janeiro. As autoridades do nosso país, elas não acreditavam que essa doença ela iria chegar aqui. Justamente, talvez por causa da distância. Nossa, a Europa é tão longe, né? Tem um oceano inteiro para cruzar. Ela não vai chegar aqui. Mas ela chegou, né? Infelizmente, ela chegou. E ela se espalhou muito rápido no nosso país. Para piorar a situação, nós não, nesse período da história, não tínhamos o sistema de saúde único. Não se sabia a cura para essa doença. Então, os médicos eles tinham, né, que saber lidar com isso, ou pelo menos tentar controlar. Então, eles davam o medicamento para o paciente e aguardavam para ver qual é o retorno que esse paciente ia ter com o medicamento. Medidas foram tomadas aqui no Brasil, né, devido, né, ao alastramento da doença. Não ter aglomero de pessoas, que curioso, lavar as mãos com frequência. Adivinha só? Não deu certo. Sabe por quê? Precisa dizer alguma coisa? Não, né? Então vamos continuar. Morreu em torno de 35 mil pessoas no Brasil. E, gente, não tinha cemitério suficiente para todo mundo. Não tinha coveiro suficiente para poder enterrar em tempo hábil essas pessoas. Algumas medidas também foram tomadas no país. Primeiro, fechar locais públicos, escolas, teatros, praças. As pessoas tiveram que tomar uma contingência, né, muito maior para que a doença não se alastrasse. Nós tivemos um brasileiro muito famoso, eleito presidente nessa época, né, que foi o Rodrigues Alves. Ele foi acometido pela doença. Ele ganhou as eleições em 1918, mas ele morreu durante esse período. Então, ele não subiu e não, né, tomou posse como presidente da República. Tivemos, sim, uma autoridade, umas de várias autoridades no nosso país, mas uma em específica, que morreu em virtude da doença. Uma outra coisa bastante curiosa, né, pessoal, é que quais são os sintomas da doença? Simples, né? Febre, tosse, coriza, dor no corpo. Uma gripe comum, mas que debilitou bastante o organismo de milhares de pessoas nesse mundo. Pessoal, tem N informações, mas, em específico, a professora Mike ficou aqui para resguardar algumas informações que tem que vir de conhecimento seu, sim. Sabe por quê? Porque nós vamos falar de história. Olha só, a história, ela é muito importante. Todos os fatos, todos os acontecimentos, elas ficam registradas na história. E nós temos que, com esses registros, pesquisar, para que a nossa sociedade atual possa ver os erros que foram cometidos no passado e não repeti-los agora no presente. É para isso que serve a história, para tirar o que há de positivo nela, seja alguma coisa que não deu certo lá e nós podemos melhorar aqui.
a gente tem que saber lidar com essas situações. A história, ela tá aqui para nos contar fatos que muitas vezes ficaram escondidas. E, curiosamente, a história ela é cíclica, ela se repete. Nós fizemos parte desse contexto social. Deixo aqui para vocês um beijo, um enorme abraço e dizer para vocês que o próximo assunto que eu vou falar vai ser sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. Ficou curioso? Eu também. Sabe por quê? Porque ele não faz muito tempo que está dentro desse programa no nosso país e ele é importantíssimo para os nossos problemas de saúde. Beijo, abraço no coração de vocês, muita saudade. Beijão!